Quero conversar com você hoje sobre o transtorno de pânico ou síndrome do pânico. Bom, o que caracteriza o transtorno de pânico? É a recorrência das chamadas crises de pânico e entre as crises o paciente experimenta um medo, uma expectativa, uma preocupação com a possível próxima crise. E o que é uma crise de pânico? É um episódio súbito, inesperado e sem qualquer fator desencadeante perceptível ao paciente, que começa repentinamente com vários sintomas físicos que faz a pessoa acreditar que está tendo um colapso de ordem cardíaca ou neurológica. Entre os sintomas mais frequentes de aparecerem são taquicardia, falta de ar, dor no peito, entorpecimento, sensação de que vai enlouquecer ou morrer. Estas pessoas muito frequentemente pedem ajuda, pedem socorro e são levadas imediatamente ao pronto-socorro. Quando conseguem chegar rapidamente ao pronto-socorro, ainda estão sintomáticas. Porém, feita a investigação médica, exames complementares de observação, a única coisa que se encontra alterada é a frequência cardíaca elevada e a pressão alta também, mesmo a pessoa não sendo hipertensa. E essa crise dura poucos minutos, em geral em torno de 10 ou 15 minutos, raramente excede meia hora, e ela pode ser abortada mais cedo fazendo-se medicações ansiolíticas. Habitualmente, quando chega no pronto-socorro, a gente faz a medicação até venosa, às vezes, para abortar a crise. O paciente está muito bem clinicamente, é jovem, não tem fatores de risco, a gente apenas medica e tranquiliza o acompanhante ou a família de que aquilo é uma crise nervosa e não há risco à vida. Porém, quando o paciente ainda não sabe que tem as crises de pânico, que ele é atendido e quando o médico orienta que aquilo foi uma crise nervosa que motivou aqueles sintomas e que fez ele ir ao pronto-socorro, em regra, o paciente e os familiares verbalizam: doutor, não pode ser crise nervosa, estava tudo bem, não tinha ninguém nervoso, não aconteceu nenhum estresse, então não aceitamos que seja uma crise nervosa. Ora, lembra que eu disse que uma crise de pânico é um episódio súbito de mal-estar e de sintomas que não tem nenhum fator desencadeante perceptível ao paciente? Essa é a resposta que o médico está esperando para confirmar, para selar o diagnóstico de uma crise de pânico. Feito o diagnóstico de crise de pânico, se assegurando com os exames que sejam necessários para o teu caso, o que precisamos fazer? Primeiro é respirar aliviados, porque o que seria muito ruim era eu descobrir que eu estava tendo um infarto ou ter alguma anormalidade elétrica cardíaca, que eu precisasse fazer uma cirurgia cardíaca, ou que eu estivesse tendo um derrame, um tumor cerebral me causando aqueles sintomas. Mas felizmente não há nenhuma doença física e o transtorno de pânico é uma doença de natureza psiquiátrica, porém é uma doença de natureza psiquiátrica, mas benigna, no sentido de que, em regra, ela não evolui mal e ela não prejudica a nossa lucidez e é perfeitamente tratável. Costumeiramente, a gente demora para iniciar o tratamento porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade de aceitar a natureza psíquica dos nossos sofrimentos, dos nossos sintomas. O tratamento eu falo que tem 3 tripés. Primeiro, fazer o diagnóstico e aceitar que isso existe. Segundo, é fazer vínculo com o teu médico. E terceiro, é entrar com a terapia específica, que é psicoterapia e uso de medicações contra a ansiedade. Nas crises, no pronto-socorro e para começo de tratamento, a gente usa medicamentos ansiolíticos, que, pelo seu risco de dependência e intolerância, eles não podem e não devem ser usados a longo prazo. A longo prazo, para melhorar esses transtornos, são, em regra, os antidepressivos. Embora o paciente não tenha depressão, entenda que a maioria das vezes que nós receitamos um antidepressivo não é para tratar depressão, e sim para tratar os transtornos de ansiedade, que são muito mais frequentes do que a própria depressão. Contudo, os transtornos de ansiedade, quando não tratados, frequentemente eles evoluem com depressão.
Bom, se você identificou que já aconteceu isso com você ou com alguém que você conhece, por favor, compartilhe este material, alerte a pessoa para ela poder buscar o tratamento logo. Muito obrigado, faça seus comentários aqui embaixo, deixe suas perguntas que eu respondo, inscreva-se no canal, dá teu like, tchau, tchau, até a próxima.